hoje nessa manhã na escola dominical, eu vejo essa conexão do Senhor, não é? Trazendo-nos para esse tema. E diz assim: e aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca. Vamos repetir essa frase? Essa declaração? Vamos lá. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou para ele, para a arca. Mais uma vez. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Você pode se assentar. Irmãos, quem nunca ouviu falar de Noé e do dilúvio? Quem nunca ouviu falar da arca de Noé e dos animais? Até Hollywood, não é? Ao longo dos anos tem feito inúmeras produções sobre o dilúvio, sobre a vida de Noé. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, que é o livro dos começos, nós vamos ver o tempo da inocência antes do pecado, nós vamos ter o tempo da consciência depois do pecado, e nós vamos ver logo a seguir a época da corrupção do gênero humano. Na época de Noé, o gênero humano havia se corrompido completamente, e Deus estava irado. Diga comigo, Deus estava irado. Deus estava irado com tamanha maldade, com tamanha perversão, com tamanha violência. E Deus decidiu que Ele ia acabar com aquela geração, que Ele ia começar de novo. Em Gênesis 6:5 nós vemos essa realidade. Diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Irmãos, que 2 declarações são essas? Noé achou graça aos olhos de Deus em meio a uma geração completamente corrompida. E Noé andava com Deus. Então Deus decidiu: eu vou destruir quase toda esta geração e vou começar de novo com a família de Noé. 8 pessoas. O Senhor decidiu começar de novo com Noé, com a sua esposa, com os seus 3 filhos e com as suas 3 noras. E eu vou dizer uma coisa para você: nós estamos em dias muito parecidos com os dias de Noé. Esses são dias difíceis. Só que a maldade, ela está multiplicada. Irmãos, nem sei se quadruplicado é muita maldade, devido também ao número, não é? De pessoas que habitam hoje no mundo. Mas imagina ao longo das gerações. Então, esses dias que nós estamos vivendo são dias parecidos. E o que Deus vai fazer? Está a chegar o dia do acerto de contas, em que Deus vai exterminar toda impiedade sobre a terra. Deus vai começar tudo de novo, preservando um remanescente fiel.
que tem achado graça aos seus olhos e que tem andado com ele. Deus não vai começar de novo com quem não acha graça aos seus olhos e com quem não anda com ele. E eu pergunto nessa manhã aqui, quem aqui crê que tem achado graça aos olhos do Senhor? Levanta sua mão. Diga assim, eu creio que com todas as minhas imperfeições, eu tenho achado graça diante do Senhor. E quem aqui crê que tem andado com Deus? Nós estamos no meio de uma geração corrompida e perversa, imoral, afastada de Deus. Mas eu sei que nesta sala, nesta manhã, há pessoas que podem declarar, eu tenho lutado para andar com Deus. Eu tenho caminhado com Deus. E o que a história de Noé tem a ver conosco, com a nossa geração, com a nossa vida? Tem tudo a ver. Jesus, ele disse lá em Mateus 24, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus está a falar que os últimos dias serão dias parecidos com os dias de Noé, da corrupção do gênero humano. E na época de Noé, olha, não deram ouvidos à pregação de Noé e pereceram todos. Quando você olha para a cronologia, não é, do dilúvio, irmãos, Noé e a sua família, eles ficaram dentro da arca com aqueles animais por 1 ano. 370 e tal dias. Qual foi a cronologia do dilúvio? Alguns acreditam que Noé pregou durante 120 anos. Mas a Bíblia não fala quantos anos Noé pregou. Provavelmente ele deve ter pregado 100 anos, 120 anos, 80 anos. Porque quando o Senhor fala com ele da arca, ele tinha 500 anos. Depois, quando ele está na arca, ele já tem 600 anos. Então, mais ou menos, não é, os estudiosos acreditam que foram 120 anos. Então, o Senhor vem e fala com ele para entrar na arca. E aí, a família de Noé entra na arca, 8 pessoas. E aí, depois que a família de Noé, não é, já está certa de que vai estar na arca, Deus manda os animais. Olha que coisa incrível. Noé não teve que correr atrás das girafas para elas entrarem na arca. Noé não teve de correr atrás dos rinocerontes para eles entrarem na arca. Noé fez o que competia a ele fazer. Obedecer a Deus e construir aquela arca. Mas o impossível foi Deus quem fez. Então todos entram na arca e Deus fez outra coisa. Deus foi quem fechou a arca pelo lado de fora. Da mesma forma que vai acontecer nos últimos dias, quando a porta da graça será fechada pelo próprio Deus. E depois que eles entrarem, Deus fechou a porta, chove por 40 dias e 40 noites. Mas foi uma chuva torrencial, sem parar. Depois de 40 dias e 40 noites chovendo, as águas sobem durante 110 dias. Depois, as águas ficaram sobre a terra por mais 74 dias. E vai imaginando a cena de Noé, sua família e todos aqueles animais dentro daquela arca. A arca estava completamente fechada. E aí, depois de 40 dias, Noé solta um corvo que vai e não volta. Aí Noé esperou mais 7 dias e ele soltou uma pombinha pela primeira vez. A pombinha foi e a pombinha voltou até ele. E ele esperou mais 7 dias e enviou a pombinha de novo. E a pombinha foi e agora ela não volta vazia. Agora ela traz um raminho de oliveira no seu bico. E Noé entende que as águas já haviam baixado. 7 dias depois, ele solta aquela pombinha pela terceira vez. E agora a pombinha não volta mais. Primeira vez ela volta, segunda vez ela volta, porque ela não havia encontrado pouso para os seus pés.
Na terceira vez ela não volta, porque agora as águas já tinham baixado completamente. E aí Noé esperou ainda mais 2 meses. Não saiu imediatamente. Esperou ainda mais 2 meses até que as águas se baixassem completamente e que Deus falasse com ele que era a hora de sair da arca. E aí eu olho para a história de Noé, porque assim, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver que toda a Bíblia ela é unida. Não há divisão na Bíblia, divisão de pensamento, divisão de doutrina. A Bíblia é indivisível, ela é a palavra eterna e indivisível de Deus. E nós vamos ver que o início pode ser encontrado no fim. O fim pode ser encontrado no início. Como Jesus falou, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, quando nós olhamos para a vida de Noé, especificamente para esse episódio aqui do capítulo 8, nós vamos fazer algumas comparações que têm tudo a ver conosco. E eu queria que você falasse comigo assim, as comparações bíblicas nos ensinam verdades espirituais. Vamos repetir? As comparações bíblicas nos ensinam verdades espirituais. Qual é a primeira comparação que nós fazemos aqui? A geração de Noé. A geração de Noé, meus irmãos, ela é tal e qual a nossa geração, perversa, violenta, imoral, indiferente a Deus, como Jesus disse que seria. É uma geração que vive como se não fosse prestar contas a Deus. Olhando para o mundo, não ficamos chocados. Mas quando olhamos para dentro da igreja, por meio dos cristãos, do povo cristão, e nós constatamos que existem tantas pessoas que vivem como se não fossem crentes, e se não fossem prestar contas a ninguém, isso nos assusta. Porque a falta de temor do Senhor tem sido muito grande. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu era jovem, os livros que os pastores nos mandavam ler, não era nada que tinha a ver com sexo, casamento. Temor do Senhor. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li na minha vida, o temor do Senhor. E essa geração aqui, de Noé, é como a nossa geração que vive para si mesma. Uma geração que, como disse Jesus, casa, dão-se em casamento, comem, bebem, compram, vendem, distraídos, até que Noé entrou na arca. A nossa geração também é assim. Como na geração de Noé, aquela geração toda ignorou a pregação de Noé, porque a palavra do Senhor diz que Noé foi pregoeiro, né, da justiça. Obrigado, Roberto. A nossa geração também tem desprezado os profetas, os pregadores. Nós estamos como Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem está dando crédito hoje à pregação, meus irmãos? É tanta mistura de verdade, meias verdades com mentira, meias mentiras, que tá difícil o povo dar ouvidos à sã doutrina. O que é a sã doutrina? Onde a sã doutrina está sendo pregada? Então está muito complicado, não é? Uma geração surda de ouvidos, dura de coração. Mas o dia do acerto de contas está a chegar. A palavra do Senhor diz que nós precisamos de amar o dia da vinda do Senhor e viver em santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha o que disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3,19. Tudo fazendo referência a Noé, os quais noutro tempo foram rebeldes. A geração de Noé foi rebelde, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. 8. E lá em 2 Pedro 2,5, e diz assim: e Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
Então, a geração de Noé, a corrupção do gênero humano, é tal e qual a nossa geração. E aí vem o apóstolo Pedro na sua pregação, lá em Atos, diz: salvai-vos desta geração perversa. A segunda comparação é a arca. A arca representa o quê? Ela representa tanto Jesus, não é, que é a nossa salvação, quanto ela representa a igreja de Jesus. Onde estão aqueles que creram na pregação e estão ali reunidos como família. Eu lembro que, não sei se foi o ano passado, eu e o pastor Eduardo fomos visitar a réplica exata da arca, lá no Kentucky. Irmãos, que coisa fantástica. Um bilionário cristão fez aquele projeto. Eu acho que gastaram mais de 100 milhões de dólares para fazer aquele projeto. A coisa do outro mundo. E eu, quando entrei naquela réplica e vi aquilo tudo, o meu espírito foi lá, a minha mente foi lá na época de Noé, quando ele estava naquele ano dentro da arca. Porque eu comecei a imaginar como era a arca naquele ano em que eles ficaram todos presos lá dentro. E eu comecei a pensar, meu Deus, que projeto maravilhoso, mas que desafio para Noé e a sua família, eles ficarem ali por um ano, presos. Imagina que eles estavam, não é, sabendo que as águas subiam e subiam e subiam. E ali dentro eles estavam protegidos, mas sempre há aquele senso de humanidade, de dualidade. Deus nos trouxe aqui para dentro, mas será? Quantos de nós não passamos por isso? Eu sei que Deus é fiel, mas será que o Senhor vai me salvar nessa situação? Quantos de nós não passamos por isso? Cremos no Senhor, mas o nosso coração ainda fica ansioso. E eu estava a imaginar aquelas pessoas ali, 8 pessoas com todos aqueles animais. Você já imaginou 4 homens, 4 mulheres, dentro daquela arca, todos aqueles animais, o cheiro daquela arca, o barulho daquela arca? Porque ali estavam animais pequenos, a Bíblia fala até répteis. Até urso. Até leão. Até coelho. E aí eu fico pensando que naquele ano, porque a arca representa a igreja. E a igreja é uma família, a família de Deus. E você que tem uma família física, você sabe como que é uma família. Nem tudo numa família é perfeito. Às vezes nós nos estranhamos. Não é? Nós nos esbarramos. Quantas vezes, irmãos, eu estou quentinha na cama e o pastor Eduardo estava lá vendo televisão, eu estava lendo alguma coisa e vem gelado, e quer que eu aqueça ele. E você sabe, quando vamos ficando mais velhos, mais gelado vamos ficando as pernas. Então, por isso que Davi, quando estava na sua velhice, teve de arrumar uma moça jovem para aquecer os seus pés, não é? E às vezes a gente se estranha. A pessoa está dormindo, está lá no 10º sono. Aí vem o outro congelado. E a gente tem de aquecer o abençoado. É na alegria e na tristeza. No quentura e na friura. Irmãos, mas na família nós nos estranhamos muitas vezes. Nós que temos irmãos, cunhados, concunhados. Aí eu fico imaginando aqui aquelas moças, né? As 3 esposas dos filhos de Noé. Um dia está com TPM, não quer ver ninguém, mas não tem jeito. Olha para um lado, vê o rinoceronte. Olha para o outro, vê o leão. Olha para o outro, vê o lobo. E eu fico imaginando que igreja também é assim. Família também é assim. Não é um lugar de perfeição. Por isso que nós não podemos esperar encontrar perfeição na igreja. Eu amo a minha igreja. Eu faço... Sabe, eu visto a camisa, eu visto a t-shirt da minha igreja, da visão da minha igreja. Mas eu sei que ela não é perfeita. Embora eu ame, admire, promova, ela não é perfeita. Eu não posso ter essa ilusão. Porque a arca é a representação da igreja. E a igreja também tem, sabe,
o novo convertido, ou aquelas pessoas que nem são tão novas convertidas, são velhos. Já viu, a criança, a gente tem que trocar a fralda. E a criança, o cocô só não cheira mal até um mês. Depois, misericórdia, que ele fica impregnado no ambiente. De vez em quando nós vamos limpar lá em cima, aquele ladinho onde tem para trocar a fralda das crianças. Meu Deus, as mães trocam a fralda, jogam, deitam ali no cestinho do lixo. Irmãos, meu Deus, que coisa terrível, o cheiro do cocô de uma criança. Mas e os velhinhos? As incontinências? Nós já tivemos membro velhinho na igreja que tinha incontinência, ninguém queria ficar sentado perto do irmão. E eu tive que falar com o irmão com muito jeitinho, muito amor, que ele estava com incontinência e às vezes ele não trocava roupa. Foi uma situação constrangedora. E o cheiro que ficava, as pessoas iam para outros lugares, sentavam, procuravam, o irmãozinho ficava... Quem é membro da nossa igreja há mais tempo sabe de quem eu estou a falar, né? Que toda a gente passou por isso. Então, eu vejo as pessoas vão ficando mais velhas, também vão... Então, assim, fora o ruído, o barulho, a gente ouve tanta coisa. Não pense que na igreja não tem fofoca, não tem disse-me-disse. Não deveria ter, mas tem, irmãos. E nós vamos embora por causa disso? Não, irmãos. Porque a igreja, ela é um hospital onde vem quem precisa de cura. A igreja, ela é o lugar para pecadores que vêm porque precisam de perdão. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Ainda é o lugar mais seguro para nós estarmos. Como a arca era o lugar mais seguro para aquelas pessoas estarem, assim a igreja ainda é. Irmãos, é o nosso ponto de equilíbrio. A igreja, a família de Deus é o nosso ponto de equilíbrio. E, às vezes, por isso que é tão bom termos batismo, recebemos novos membros, por isso que é tão bom vermos novos filhos vindo, a família, porque isso alegra, isso renova o nosso espírito. Os novos convertidos, eles vêm, trazem uma vida, sabe? Os novos membros vêm, tá naquele primeiro amor pela igreja, e isso nos alegra. É como, eu sou a irmã mais velha, minha mãe teve 6 filhos depois de mim. Como era bom quando mamãe voltava do hospital com um bebezinho, eu ajudava a mamãe a cuidar, a casa era aquela alegria, aquele cheirinho de bebê. A igreja também tem de ser assim, porque nós, passando o tempo, nós vamos vivendo com as mesmas pessoas, convivendo com as mesmas pessoas, vamos conhecendo os defeitos, as dificuldades de cada um. E muitas vezes nós nos esbarramos. Mas nós precisamos de saber que essa casa, essa família, é um lugar que o Senhor preparou como um lugar de proteção, até o Senhor voltar e começar algo novo com a sua noiva, onde nós vamos desfrutar para sempre dos novos céus e da nova terra que o Senhor está a preparar para nós, irmãos. É por isso que o mundo, que os corvos, que já vou falar deles, tanto tentam nos tirar da casa de Deus, tanto tentam nos tirar da presença de Deus. Tanta coisa acontece para nós deixarmos de congregar. Tantas coisas nós ouvimos. Imagina a Arca de Noé, aquela barulhada. Alguns animais deveriam hibernar, outros não, por causa da própria natureza. Isso já foi depois do pecado, a natureza dos animais foi mudada. Outro dia eu estava no culto, meu relógio deu sinal. Aí eu fui ler, estava dizendo assim, eu acho que eu vou tirar toda a notificação do meu relógio. Aí disse assim, o som está muito alto, passou dos 90 decibéis. Você corre o risco de ficar surda temporariamente. E por causa disso não posso deixar de congregar. Não posso negociar a minha relação com a minha congregação. O autor de Hebreus diz assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Mas tanto quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, unam-se para vos estimularem às boas obras. Outra comparação aqui é Noé e a sua família. Quem eles representam? Eles representam, irmãos, o remanescente fiel que vive em santidade, em obediência.
vivem em obediência a Deus em meio a um povo perverso e corrompido. Eles representam aquele remanescente. Diga comigo, remanescente. Remanescente que será salvo, porque eles estão dentro da arca. Eles entraram para a igreja. Eles estão vivendo no corpo místico de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 11, 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha que coisa interessante. Noé, ele pregou o arrependimento, ele pregou o juízo de Deus. Mas enquanto naqueles anos todos ele pregava o arrependimento e o juízo de Deus, ele preparou a arca para a salvação da sua família. O que isso nos mostra? Que nós precisamos de pregar a todos. Pregar o arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pregar o juízo de Deus vem, a prestação de contas, o acerto de contas vem. Mas enquanto nós falamos de Jesus lá fora, nós temos de preparar a arca para a salvação da nossa casa, irmãos. Nós precisamos de saber que nossos familiares precisam se converter. E Deus vai usar quem? Vai usar você, vai usar a mim. A nossa casa precisa de ser salva. Ela não vai ser salva por um milagre, por um ato sobrenatural de Deus apenas. Mas ela vai ser alcançada pela nossa intervenção. Noé pregou ao mundo, mas enquanto isso preparou a arca para a sua casa. Sabe que muitas vezes nossos familiares não se convertem por nossa própria causa. É com dor no coração que falo isso, irmãos. Muitas vezes nossa parentela não se converte porque eles não veem um bom testemunho cristão na nossa vida. Porque em casa nós somos quem realmente nós somos. Nós nos mostramos como somos. Nós não precisamos de usar uma capa de crente lá fora como nós usamos. De forma errada, porque nós deveríamos ser a mesma pessoa em casa, a mesma pessoa na igreja, a mesma pessoa no trabalho. Não tem essa, não. Aqui vamos separar o homem de Deus com o trabalho. Vamos separar a mulher de Deus com o trabalho. Não, a igreja é outra coisa, a vida cristã, a vida religiosa. Não é nada, é tudo a mesma coisa. Você é filho de Deus 24 horas por dia. Você é crente em Jesus 24 horas por dia. Eu sou a pastora assim de 24 horas por dia. Então eu tenho de ser o que eu sou em qualquer lugar. Sem filtros. Mas em casa a gente não usa filtro, não é? Agora eu pergunto para você, como é que um marido que não é crente, ele vai acreditar no poder transformador de Cristo, se ele tem do lado dele uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, uma mulher que é crente, mas é uma mulher que não dá testemunho de crente? E esse foi um dos pontos do nosso discipulado de pastores essa semana. Nós estudamos juntos Provérbios 27. Foi muito bom. E sabe o que Salomão fala? Nenhum homem pode controlar uma mulher briguenta. Assim como ele não pode segurar o vento e conter óleo nas mãos. Se você colocar azeite ou óleo na sua mão, o que vai acontecer? Vai escorrer. Você não tem poder sobre isso. Quem consegue segurar o vento? Quem consegue conter o vento? A antiga presidente do Brasil até tentou, né? Vamos fazer um estoque do vento. Vamos armazenar o vento. Mas não é possível, irmãos. Então, muitas vezes, esse marido não vai ser alcançado porque ele não vê um testemunho piedoso da sua mulher que diz que é crente. Ela não promove um ambiente de paz em casa. Ela não é pacificadora, ela não é amorosa, ela não é carinhosa. E às vezes eu vejo algumas irmãs aqui na igreja, elas dizem assim, pastor, eu vim hoje no culto, não posso vir amanhã, porque assim, hoje eu vim para o meu marido vir comigo, mas amanhã eu preciso ir com ele almoçar em tal lugar e é longe. Vai, minha irmã, você está sendo sábia. Pouco a pouco você vai quebrando o coração desse homem, daqui a pouco ele já está convertido. Mas às vezes a mulher
salva, a mulher ganha, ela perde o seu marido, por quê? Porque ela dá uma de muito religiosa e espiritual e abandona a sua casa. A sua casa é o seu primeiro ministério, a sua casa tem que ser o lugar onde ela mais se dedica. É como a história que o meu pastor sempre contava. A irmã só vivia na igreja. Era reunião de oração, todo dia tinha reunião de oração. Era culto, todo dia ela estava na igreja, todo dia, que não acontece aqui na nossa igreja. Nós não temos culto todos os dias. Nós não temos reuniões à tarde, exatamente porque as famílias precisam desenvolver a sua relação em família, buscar a Deus em família. Não concordamos de igreja ter culto todo dia, porque o povo fica muito ocupado, o povo fica muito ativo e não dá importância a cultivar a sua relação matrimonial, a sua relação com seus filhos, a sua relação com a sua parentela e até mesmo a sua relação consigo mesmo. Porque toda pessoa, mesmo sendo casada, precisa ter um dia para cuidar dela mesma. Precisa ter um dia para ela. E aí essa irmã só ficava na igreja. Aí um dia o marido dela, não crente, ficou mesmo aborrecido, foi lá na igreja. Falou: pastor, eu vim aqui denunciar a minha esposa. Porque eu não vou falar nada agora não, mas eu queria que o senhor viesse comigo lá na minha casa. Aí o pastor foi com o senhor lá na casa. Quando chegou lá, a pia da cozinha estava quase até o teto de louça. As roupas para lavar quase até o teto. Aquela bola de neve, a casa toda suja, bagunçada. O pastor olhou aquilo tudo, foi na irmã e falou: irmã, você está proibida de pisar na igreja nas próximas semanas. Você só vai voltar na igreja quando você colocar sua casa em ordem. Como é que esse homem vai se converter? Como é que os seus pais jovens vão se converter a Jesus? Se eles nunca veem você lendo a Bíblia. Como é que os seus pais vão se converter se você tudo que faz em casa é reclamando? Não obedece com o coração aberto? Está sempre murmurando. Está sempre tirando nota baixa na escola. Como é que os pais vão se converter? Como é que eles vão crer no poder transformador de Deus, irmãos? Então Noé preparou, sim, ele pregou o juízo e o arrependimento, mas ele preparou a arca para a salvação da sua casa. E assim nós devemos fazer. Sabe que tem muita gente do mundo, que significa que não é religiosa, que tem um casamento mais saudável que muitos crentes. Você sabia que tem muita gente que não é crente, que não deve nada para ninguém? Você sabia que tem muita gente que não é crente e não é perverso, não é imoral? Você sabia que tem muita família que não é crente, que não tem gritaria, que não tem palavrão, que não tem violência? E como é que os nossos vizinhos vão ver o poder transformador de Deus se eles olham para eles mesmos e eles veem que eles são mais equilibrados do que muitos crentes? Então nós precisamos de ser um testemunho vivo diante de todos, irmãos. Mas especialmente para aqueles que são da nossa casa, da nossa parentela. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus são piores do que os infiéis e negaram a fé. Ai, como é que nós vamos fazer isso? Disfarçando? Não é? Vou disfarçar agora quando chegar em casa para minha família que não é crente ver que eu sou uma boa pessoa e eu sou um crente piedoso. Não. Você não é lobo, você é ovelha. Quem se disfarça é lobo, quem finge é lobo. Ovelha não, ovelha é autêntica. A ovelha é o que ela é. E você que é ovelha de Jesus tem de saber o que Paulo disse. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje aqui na escola dominical, uma irmã deu o seu testemunho dizendo: antes de eu me converter, eu falava palavrão. Agora eu já não falo. Desde que eu me converti, não falo palavrão mais. Irmãos, quem fala palavrão está vivendo a velha vida. Não nasceu de novo. Quem tem a boca suja não nasceu de novo. Quem trai o seu cônjuge. Quem vive brincando emocionalmente com o sentimento do seu cônjuge. Às vezes a pessoa não trai fisicamente, mas trai emocionalmente.
Até uma conversa nas redes sociais, até uma conversa pelo WhatsApp pode ser constituída pela lei como adultério. Quem brinca com essas coisas, irmãos, não nasceu de novo. Está vivendo a velha vida, a velha natureza. Crente que fica vendo pornografia, ama pornografia, irmão, não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, Jesus disse o que em João 3? Não pode nem ver o reino de Deus e nem pode entrar nele. Tem de nascer da água e do Espírito de Deus. A carne vai sempre militar contra as coisas de Deus. Mas o nosso espírito precisa de ser fortalecido através das disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, meditação na palavra. Não é só ler, não. Vou ler aqui. E abençoa Deus Noé e seus filhos e diz: frutificar e multiplicar e encher a terra. Amém. Glória a Deus, vou para o meu trabalho. Mas não parou para meditar o que quer dizer. Olha só, eu vou tirar um monte de palavra daqui, desse versículo 1 do capítulo 9. E abençoou. Uau, que palavra. A bênção de quem que Noé teve? De Deus. Abençoou Deus a Noé. E não só a Noé, meu Deus, ele abençoou os filhos de Noé também. O que é a bênção? Aí eu vou pensar sobre a bênção. O que é bênção generacional ou geracional? Que vai passando de um para o outro. Porque um foi temente a Deus, agora os seus descendentes também são abençoados. Ó, irmão, só peguei uma. Abençoou Deus a Noé e seus filhos. Posso ficar nisso a manhã toda. E Deus disse para eles, frutificar. Meu Deus, o que é frutificar, Senhor? O que é dar fruto? Não é só ter filhos, porque filhos vem multiplicai-vos. Frutificai. Então é todo fruto de obediência. Todo fruto de santidade. Todo fruto que vai dar prazer a Deus. Caráter. Frutificar tem a ver com caráter. Mas ele disse multiplicai-vos. Então era para eles poderem ter muitos filhos. Mas para que eles iam ter muitos filhos? Aí vem a última parte do versículo. Enchei a terra. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus deseja que a terra seja cheia de muitos filhos. Filhos e filhas. Irmão, só peguei um versículo. E eu meditei aqui um pouquinho. Disciplinas espirituais vão fortalecer o nosso espírito. E nós vamos nos tornando crentes a cada dia mais parecidos com Jesus. Sabe aquele crente que fala mentira? Fala assim, misericórdia. Tem muito crente que fala mentira. Mas o crente que fala mentira, ele é filho de Deus ou ele é filho do diabo? Jesus disse que quem fala mentira é filho de Deus ou filho do diabo? Fala a verdade, irmão. Tem medo, não? Jesus fala que o pai da mentira é o diabo e quem fala mentira é filho do diabo. Então, se você é nova criatura, se você nasceu de novo, você tem uma nova natureza, a mentira tem de sair da sua vida. A mentira grande e a mentira pequena. Tem gente que é só mentirinha, mentira, irmãos, e acabou e ponto final. E os crentes narcisistas? Será que eles nasceram de novo? O Senhor me deu uma palavra sobre o narcisismo, eu vou pregar qualquer dia desse aí. Estou preparando ainda. Porque algo que o Senhor tem incomodado meu coração é com tanto narcisista no meio da igreja. E eu tirei aqui 2 versículos de 1 Coríntios 7, na versão A Mensagem, que diz assim, o marido descrente participa de certa forma da santidade da esposa. E a esposa descrente, de igual maneira, participa da santidade do marido. De outro modo, os filhos seriam deixados de fora, mas eles também estão incluídos nos propósitos espirituais de Deus. Você, esposa, não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer seu marido de volta, não apenas para você, mas para Deus. Marido, você não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer sua esposa de volta, não apenas para você, mas para Deus. Está vendo, irmãos?
Como testemunho de uma mulher santa santifica o seu marido, como testemunho do marido crente santifica a esposa que não é crente e também os filhos. A ambiência. Mas há uma coisa interessante também aqui em Noé, que me chama a atenção, é que depois dele ter mandado a pombinha pela terceira vez e ela não ter voltado, e ele ter entendido que as águas haviam baixado completamente, ele ainda esperou 2 meses para sair da arca com a sua família. Por que ele não saiu logo? Aí, irmãos, vem a diferença entre o crente carnal e o crente espiritual. Porque o crente carnal ia olhar aqui e falar assim, não, agora vamos sair, vamos arrombar essa porta, vamos sair porque a gente já não aguenta mais esse cheiro, esse barulho, nós estamos aqui há muito tempo, a pombinha não voltou, as águas já baixaram, vamos embora, vamos agora recomeçar a nossa vida lá fora. Noé não era qualquer pessoa. Noé andava com Deus. Noé ouvia Deus. E a pessoa que conhece a Deus, e tem experiências com Deus, ela sabe que ela não pode fazer nada sem a direção clara de Deus. Sem uma palavra rema de Deus. Porque andar com Deus, irmãos, envolve muitas responsabilidades. Você não é qualquer pessoa. Você não pode agir como aquela pessoa do mundo que não conhece a Deus. Que vive para si mesma, ela toma suas próprias decisões, ela faz o que ela quer na hora que ela quer. E o crente carnal, ele anda pelo que ele vê, ele anda por evidências naturais, mas o crente espiritual não. E Noé aqui representa o crente espiritual, que não faz nada sem ter uma palavra clara de Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós recebemos de Deus responsabilidade. Jesus, a sua palavra diz o quê? Foi o próprio Jesus que disse, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então Noé deve ter pensado assim, já baixaram as águas, mas se eu esperei 120 anos, para Deus me falar o momento certo em que eu deveria entrar na arca, e se eu esperei o momento certo para Deus fechar a porta da arca, eu também tenho de esperar o momento certo para Deus falar a hora de sair. E daí vem, irmãos, um teste de Deus na nossa vida em relação à nossa obediência e à nossa dependência dEle. Nós estamos tomando decisões por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós sentimos? Gênesis 8,15 diz, então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Não sai. Enquanto Deus não falar, não faz, não decide. Nós somos forçados pelas circunstâncias, as pessoas nos pressionam. Nós somos pressionados por todos os lados. Antes de casar, tem de casar, tem de casar, tem de casar. Aí depois que casa, tem de ter filho, tem de ter filho. A sociedade, as pessoas, os familiares. A minha avó, tadinha, né? Faleceu há 2, 3 anos. A minha avó sabia que eu não tinha útero. Que eu tinha feito uma cirurgia por causa da endometriose. Mas toda vez que eu ia visitar minha avó, ela, então não vai me dar o neto, não tem bebê, meu bisneto. Vó, eu não tenho útero. Tadinha. Nós somos pressionados. Depois você tem filho, você tem de ter neto. O mundo nos pressiona. Nós agimos, tomamos decisões. E muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Se Noé tivesse saído da arca, quando ele achava que deveria ter saído, ele ia encontrar o que? Lama. Aquela terra movediça. Cheiro de morte. Ele teve de esperar a hora certa, a maneira certa, o lugar certo. E Deus trabalhou na sua convicção enquanto ele esperava pela palavra de Deus. Irmãos, a arca é a figura da igreja. E também na igreja, nada pode ser feito fora da palavra de Deus. Você sabia que até o louvor que nós cantamos aqui em cima, não é assim aleatório? Se o louvor que nós cantamos aqui em cima fosse só o louvor que a pastora Cindy gosta, todo domingo a gente ia cantar Grande é o Senhor e digno de louvor, que é o meu louvor favorito. Ou então, da atualidade, é aquele Bondade de Deus. Mas o louvor não é a preferência da pastora Cindy. O louvor não é a preferência do Carlos.
ou de qualquer pessoa do Ministério de Louvor, ou alguém que está aqui, eu queria que cantasse aquela, não cantou, fiquei triste. É o Espírito Santo quem conduz. É com oração, é com jejum. Para eu trazer essa palavra para o seu coração e para o meu, eu tive que buscar o Senhor. O que o Senhor quer falar, meu? Por isso que tem essa concordância com o que aconteceu ontem, hoje de manhã e agora. Porque o Espírito Santo está conduzindo, irmãos, nós não podemos nem pregar sem a direção de Deus. O corvo representa quem? Ai, meu Deus. O corvo representa quem? Representa a natureza pecaminosa do homem que vive longe de Deus. Eu podia ficar aqui só pregando sobre o corvo e a pomba, as diferenças e as semelhanças do corvo e da pomba. O corvo representa a natureza pecaminosa do homem que vive longe de Deus. Noé primeiro soltou o corvo. Olha, ele podia ter soltado uma águia, né? Mais perspicaz, voa mais alto. Não gosta de coisa podre. Podia ter soltado uma pombinha. Ou podia ter soltado primeiro uma pombinha, né? Mas soltou um corvo. E Noé era sábio porque Noé andava com Deus. Noé não era bobo. Noé tinha discernimento. Noé sabia como é que estava a situação do lado de fora quando Deus tinha matado toda aquela geração. Quantos cadáveres de animais e de pessoas estavam agora a boiar ali? E por que ele não mandou a pombinha primeiro? Porque a pombinha não se alimenta do que é sujo. O corvo, sim. O corvo gosta de cenário terrível. O corvo gosta de cadáveres em decomposição. O corvo gosta de sujeira, de lixo. O corvo gosta, irmãos, do cheiro ruim, do mau cheiro. Por isso que na lei de Moisés o corvo era proibido como alimento e também era proibido para ser usado no templo como sacrifício. Como era a rolinha, como era, né, outras aves. Mas o corvo não. Então Noé fez propositalmente, enviando o corvo. E o corvo foi e não voltou. E Noé entendeu, as águas já estão baixando, mas o corvo gostou do que viu e ficou lá. O corvo representa o homem sem Cristo, que ama o que? As misérias desse mundo. O corvo representa aquela geração corrompida do gênero humano da época de Noé. E é assim que o homem sem Cristo se alimenta. Ele se alimenta da carnalidade, ele se alimenta da podridão, ele se alimenta da imoralidade. Ele se alimenta dos entulhos que falamos hoje na escola dominical. Ele se alimenta daquilo que obstrui o nosso relacionamento com Deus. E infelizmente tem muita gente que não volta para a arca, que não vai para a presença de Deus, que não vai para a igreja. Por quê? Porque está comendo da podridão do mundo, do lixo do mundo. E não volta como aquele corvo não voltou para Noé, porque ele preferiu ficar lá, onde tinha aquela morte, toda aquela morte. E é interessante, irmãos, que o corvo aqui, ele representa também aquelas pessoas que vivem do passado. Vivem das amarguras, dos ressentimentos, dos traumas do passado, do lixo que colocaram dentro delas mesmas, daquilo que é tóxico. Sabe por que muitas vezes você para e pensa assim, meu Deus, por que eu não consigo me firmar na igreja? Por que eu não consigo me firmar na arca? Por que não? Não é porque tem um irmão que fala como eu não gosto. Não, não é porque tem um louvor, que tem alguém que canta desafinado. Não, eu não me firmo na igreja. Não, não é porque o pastor fala do dízimo. Não, eu não me firmo na igreja porque eu tenho um coração ressentido. Porque eu não consigo perdoar o meu pai, porque eu não consigo perdoar o meu irmão, porque eu não consigo perdoar a vida, porque eu não consigo nem perdoar a Deus por ter permitido na minha vida tanta coisa ruim. E vai se alimentando da podridão, e vai se alimentando daquelas amarguras, e não consegue, porque está comendo do lixo da própria natureza. Não conseguem deixar a revolta, o desejo de vingança,
porque está vivendo numa miséria emocional, está vivendo numa morte espiritual e uma podridão moral. E eu li que quem se alimenta de cadáveres terá sempre mau hálito. Possivelmente, o que eu li, possivelmente terá opiniões destrutivas ou críticas que não edificam nem fortalecem ninguém. A pessoa que está comendo do lixo, da podridão, da miséria, a gente não consegue ficar perto quando começa a falar. É só lamento, é só miséria, é só desgraça. E outra coisa que eu vejo aqui, você vê que o corvo, ele não voltou porque ele também não tinha nada para trazer para Noé. Não trouxe nada. Porque quem tem esse espírito, irmãos, que vive como esses corvos aqui, geralmente não tem nada de bom para oferecer para ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou para a última parte, que é a pombinha. A pombinha representa quem? Representa a nova natureza em Cristo. Lá no Antigo Testamento, elas eram usadas no templo, e elas eram usadas para alimento, e toda vez que a Bíblia fala de pomba, eu não fiz uma pesquisa, mas eu acredito que ou 99% ou 100% das vezes que a Bíblia fala da pomba, fala sempre como algo bom. Por exemplo, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, não é? Veio sobre Jesus. E Noé aqui, ele soltou uma pomba para descobrir qual era o estado da terra, depois que o corvo não volta. 7 dias depois que o corvo foi, ele manda a pombinha, e ela voltou para a arca porque não encontrou lugar para descansar a planta do pé. Irmãos, pessoas que são como as pombas, que nasceram de novo, que receberam a natureza de Deus. Porque o que acontece na conversão é que a nossa natureza é trocada. Aquela natureza humana, carnal, natural, ela é tirada de nós, e o Senhor vem e implanta a sua natureza em nós. O culto hoje começou, eu fico só vendo o que o Espírito Santo está fazendo. O culto hoje começou com a palavra aqui, que Ele colocou a eternidade em nosso coração. Não foi? Colocou, tudo fez formoso no seu tempo e colocou a eternidade. Que eternidade é essa? A natureza do próprio Deus. Irmãos, é por isso que nós não encontramos pouso para os nossos pés nessa terra de podridão. Onde estão os alimentos das pombas? Normalmente estão nas copas das árvores, nos lugares altos. É por isso que nada nesse mundo satisfaz um crente que nasceu de novo, porque ele não encontra pouso para os seus pés repousarem nessa terra. Nada nessa terra nos dá motivo para nós sermos felizes. Porque o que satisfaz um crente espiritual, irmãos, é só Jesus, é só a presença de Jesus, é só a palavra de Jesus, é só o povo de Jesus, é só a igreja de Jesus. É isso que satisfaz aquele que é como a pomba, que busca o seu alimento nos lugares altos. O padrão de vida é mais elevado. O padrão de vida de um cristão verdadeiro, irmãos, é mais elevado espiritualmente. Por quê? Porque ele sabe que tudo que ele precisa vem do alto, tudo que ele precisa vem de Deus. Não vem dessa terra. Por isso que a palavra do Senhor diz o quê? Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Não as que os corvos buscam. Porque as coisas que são da terra são passageiras. Elas não podem durar para sempre. Mas as coisas que são de cima são eternas. São eternas. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a nós olharmos para dentro de nós mesmos, sabe? E fazermos uma reflexão. Senhor, eu tenho um propósito nessa geração. Mas eu quero ser como a pomba. Eu sei que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu sei que eu estou no mundo, mas eu tenho uma missão no mundo. Eu não sou do mundo. Eu sou filho da luz, eu não sou filho das trevas. Então eu faço parte dessa geração corrupta, como era a geração de Noé, mas eu declaro que eu ando com Deus, eu achei graça aos olhos de Deus,
E eu declaro que eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor, porque eu serei uma pessoa de testemunho piedoso. Eu vou pregar o evangelho fora das portas da minha casa, fora das portas da minha igreja, mas eu vou preparar a arca para a salvação da minha casa, da minha família. E eu declaro que eu não vou comer da podridão desse mundo. Eu não sou corvo. Eu sou pomba. Eu gosto do que é limpo. Eu gosto do que é de Deus. Eu gosto do que vem de cima. E ela voltou pela segunda vez com um raminho de oliveira. Irmãos, nós precisamos da unção de Deus sobre nós. Porque só a unção de Deus sobre nós vai nos dar condições de nós nos mantermos firmes como luz nesse mundo em trevas. Vamos ficar de pé.